Olá, amigos de casa, está começando mais um SN Sport. E no programa de hoje, queria, antes de mais nada, agradecer por essa bancada mais uma vez, Léo Umile, vestido de maloqueiro aí, né, Léo? Para falar sobre o jogo do Corinthians e do Vasco. Corintiano. Diogo Latini aí mais uma vez, o cara dos palpites, tá liderando, né? Podemos decretar a gente jogo campeão aí esse ano? Podemos. Jogo, cara, é igual o Palmeiras. É igual o Palmeiras, tá isolado. Isso aí. E vamos começar falando do Vasco, que infelizmente perdeu para o Corinthians num jogo muito polêmico. Torcida do Vasco, torcedor, dirigente, falaram que houve 2 pênaltis. O juiz não marcou e infelizmente o Vasco perdeu esse jogo, um jogo crucial para o Vasco. O Corinthians era briga direta, né, Léo? Para cair. E agora o Vasco está 2 pontos do Z4. Foi pênalti ou não foi? Primeiro debate ali. Vamos começar já batendo em cima. Quer dizer, o Casé foi direto. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Muito obrigado pela sua audiência sempre. É um prazer estar aqui. Sobre o jogo, Casé, eu acho que foi pênalti sim. São 3 lances polêmicos, um deles em cima do Leandro Castan, eu achei que não foi pênalti, agora os outros 2 sim. Foi o pênalti em cima do. Na verdade, em cima do que? A falta foi fora da área. No replay lá, quase em cima da linha ali. Mostra quase em cima da linha. E aí o jogador cai dentro da área. Mas eu achei que foi muito falta. Nossa senhora, o juiz não marcar uma falta daquela foi um escândalo. Acabei até de interpretação de pênalti, né? Porque sabia onde assim, estava ali. Quando eu vi o lance pela primeira velocidade normal, eu achei que foi pênalti, na hora. Sim. O juiz não ter dado falta foi ridículo. Mas se ele não quisesse dar o pênalti, ele poderia argumentar isso ainda. Apesar de que aí com certeza o auxílio da câmera, porque pareceu que foi pênalti, estava muito próximo da linha, ele daria a falta fora da área. Aí com certeza iria escancarar mais uma vez a interferência externa que o pessoal assiste e falar que não tem no Campeonato Brasileiro. De qualquer forma, eu achei que foi pênalti sim. E o outro puxão foi ridículo. O cara, mas não teve força para derrubar o jogador. Não interessa se tem força, você não pode puxar o cara dentro da área. Mas se for assim, vou marcar o pênalti durante esse cobrança de escanteio. E se marca 50 pênaltis por jogo. A regra é a regra, então tira isso da regra. Então eu achei que foi pênalti dos 2 lados, o Vasco foi muito prejudicado. Teve uma bola no travessão do zagueiro do Vasco no final. Do outro zagueiro, no final do jogo. E infelizmente o Vasco saiu com essa derrota. Um jogo que o Vasco dominou o jogo, o Corinthians não criou 30 oportunidades. O Corinthians fez um gol ali, achou o gol com o Matheus Vital, que por coincidência é cria da base do Vasco e subiu profissional pelo Vasco, só que não fez assim por merecer ganhar o jogo. E eu não sou vascaíno, todo mundo sabe, agora eu achei muita covardia o que fizeram com o Vasco. Era um jogo que o Vasco poderia ter ganhado o jogo tranquilamente, e digo mais, mesmo se não ganhasse o jogo, no mínimo o empate estava garantido, e esse ponto vai fazer diferença para o Vasco. A questão na falta no pênalti do Kelvin, no caso, foi antes do gol do Corinthians, ou seja, aquilo ali podia impactar muito no jogo. E já a situação ali do puxão ali do Danilo Avelar, o Corinthians já estava ganhando, ou seja, seria o gol do empate. No mínimo, o Vasco pontuaria que está precisando de fazer pontos no Vasco para escapar dessa situação. Toda vez que os times vão jogar na Arena Corinthians é isso aí. A gente vê essa dificuldade, aí o pessoal fala, mas não pode falar que o Corinthians é time de maloqueiro, o time do Corinthians não tem ajuda da arbitragem. Não, eu estou vestido aqui por coincidência. Mas não tem condições, cara. Toda vez que você vai jogar lá na Arena Corinthians, tem escândalo de arbitragem. Eu lembro que o Fluminense foi jogar lá 2 vezes, anularam 2 gols legais do time do Fluminense. Teve pênalti em cima do Fred que não deram na época, em 2013. 2014 é a mesma coisa. Aí agora tem esse escândalo do Vasco, fora os outros, quando o Palmeiras vai jogar lá acontece a mesma coisa. Então assim, não é o juiz que está apitando o jogo pro Corinthians. Qualquer juiz que vai jogar na Arena Corinthians, ele sofre uma pressão que eu não sei de onde vem, de André Sanches, que voltou lá para a presidência do Corinthians. Eu não sei de onde vem essa pressão, que acaba influenciando o resultado do jogo. E isso prejudica muito, porque se o Corinthians perde aquele jogo dentro de casa, e o pessoal da Gabriela Fiel, eles, além de inverter, eles iam quebrar aquela porcaria daquele vestiário. E aí os caras jogam panos quentes com a arbitragem. Falar em quebrar, daqui a pouco a gente vai para o São Fluminense. Mas, continuando o Vasco, Diogão. O Vasco perdeu para esse último jogo contra o Corinthians, em frente ao São Paulo, que daqui a pouco a gente vai falar, mas o Vasco ainda tem, desses 3 últimos jogos, digamos que 3 jogos muito difíceis. O Vasco pega o São Paulo agora,
na penúltima rodada o Vasco pega o Palmeiras. Digamos que pode ser o jogo do título, se tudo se manter, porque o Palmeiras está 6 pontos segundo colocado. Espera que o Flamengo vá ganhar o próximo jogo contra o Grêmio. Palmeiras ganhando hoje, o Flamengo ganhando, já chega para o Vasco só precisando empatar. Isso aí. Então, e no última rodada pega o Ceará fora de casa, ou seja, o Vasco tem um papel, tem o resto do campeonato muito complicado e ainda torce para os rivais para se manter no Brasileiro. Como é que você vê o time do Vasco se pondo nessa situação muito complicada e muito delicada no fim do campeonato? Bom, primeiro, prazer novamente estar participando aqui do programa. Dizer que o Vasco já fez essa luta diária, de todas as rodadas, passando por esse sufoco. Teve uma série muito boa de vitórias, principalmente jogando em casa, com a série entre o Max Lopes, que conseguiu fazer muitos gols importantes sempre pro Vasco. Depois que ele teve essa lesão, que não sei se já volta nessas rodadas, mas o Max Lopes é um jogador que tem feito falta no Vasco, principalmente nos 2 últimos jogos, que ficou fora. Mas podemos dizer que para o Vasco cada rodada é uma decisão. Então são jogos difíceis, tanto São Paulo quanto o Palmeiras. São jogos muito difíceis que o Vasco vai ter. E ao mesmo tempo não só o Vasco, como as outras equipes que estão ali também brigando, como o Chapecoense, América Mineiro, o próprio Sport, o Vitória, que ainda estão ali com esperança de sair dessa zona de rebaixamento, mas ultimamente o Vasco, apesar de ter sido derrotado pro Corinthians, a rodada ajudou. Os times que estavam abaixo também, muitos perderam, então ajudou, e ao mesmo tempo o Flamengo ajudou o Vasco, vencendo o Sport lá na Ilha do Retiro. O Fluminense indiretamente ajudou com o empate sobre o Ceará. E, enfim, então assim, o torcedor vascaíno tem que acreditar até o final. Acho que toda rodada vai ser uma decisão, vai ser aquele clima tenso e não dá para se dizer ainda se o Vasco escapa, se o Vasco cai, se o Vasco fica, enfim, não dá para afirmar ainda, até porque o campeonato está muito... A diferença de ponto entre o Vasco, por exemplo, hoje que está fora da zona, para o primeiro time que está na zona de rebaixamento é de 2 pontos. Então, assim, 2 empates, ou seja, uma vitória, coloca o time para fora da zona, bota o outro na zona de rebaixamento. Então, enfim, é muito complicado. O Campeonato Brasileiro, essa reta final está sendo muito decisivo e cada jogo vai ser uma grande decisão para esses times, principalmente que estão brigando para não cair. Bom, suponhamos que nessa rodada de agora, o Vasco contra o São Paulo, o Vasco perca para o São Paulo e todos os times ganham. Não, se o Vasco perder para o São Paulo, ele está rebaixado. Isso acontecendo, o Vasco já entra na zona de rebaixamento. Se o Vasco perder para o São Paulo, ele está rebaixado. Pode fechar a gente que em off aqui, a gente fez mais ou menos um simulado aqui e a gente viu que é muito difícil a situação do Vasco. Precisa mesmo da ajuda dos outros times, mas... Acho que a situação do Vasco passa pelo jogo de hoje, mais decisivo que o jogo do Ceará, que o pessoal está falando que provavelmente vai ser decisão. Eu acho que o mais decisivo é o jogo contra o São Paulo, porque se o Vasco perde para o São Paulo hoje, o Vasco, o máximo que ele pode alcançar são 40 aí, que está 42 hoje, tá? Sim, então, 48 pontos. O que a gente acha que não vai acontecer, que ele vai empatar com o Palmeiras. Está com 39. Então, se ele ganhar, ele vai a 42 e 45. Ganhando o Palmeiras e o Ceará. Isso, ganhando o Palmeiras e o Ceará vai acontecer. Perdendo para o São Paulo. O que a gente acredita que não vai acontecer, que não vai ganhar o Palmeiras no último jogo. O Palmeiras ainda chega vivo brigando pelo título. Isso, então, o Ceará vai brigar. E o Ceará vai brigar na rodada. É um jogo que vai ter um grande público. Já se o Vasco ganha hoje do São Paulo, ele já vai a 42 de uma vez. Já dá uma tranquilidade. Então ele pode empatar com o Palmeiras em quinta 43, o Vasco já consegue respirar, já consegue se livrar do rebaixamento. Porque pela simulação, quem fica com 40 e pouco, podendo ir a 42, se não me engano, no último da zona, na última rodada. Foi especulado 45 de certeza, mas 43 então, 43 o Vasco escaparia. Então seria importantíssimo que ele ganhasse esse jogo do São Paulo e empatasse com o Palmeiras, no mínimo, né, um empate com o Palmeiras, para poder chegar no Ceará mais tranquilo. Agora, se perder para o São Paulo dentro de casa, complica muito. E falar em complicado, a vida do Fluminense também está complicada. O Fluminense empatou em 0-0 com o Ceará, da briga direta ali com o Vasco. O Ceará se beneficiou um pouco mais nisso, porque pontuou, diferente do Vasco, mas
o dilema do Fluminense de conseguir os 45 pontos ainda está complicado, Jogão. O Fluminense está penando para conseguir esses 45 pontos, já tem umas 2, 3 rodadas, se não me engano. Você foi bondoso. Está penando desde lá até antes, né, do Atlético Paranaense, do jogo do Atlético Paranaense, Sul-Americano. O Fluminense já estava penando para ter esses 45. Não tem os 45, não chegou nem a 43 pontos. E já está complicada a situação do Fluminense. Os torcedores já estão se revoltando. E o Fluminense não consegue um caminho para fazer gol, Diogo. Queria o torcedor do Vasco ter várias situações. Isso é verdade. Acho que o Fluminense não... Tá difícil a situação do Fluminense. Mas, por mais que o Fluminense não tome gol, mas o Fluminense também não consegue fazer gol. Como é que o Marcelo Oliveira pode conseguir um jeito do Fluminense emplacar algumas vitórias? Enfrenta o Bahia, um time muito forte dentro de casa, mas o Fluminense tem que fazer gol para sair. Cara, eu vou ser sincero, o Fluminense não vai ser rebaixado. Não, também Já está 42 pontos, né? Bem difícil dar uma isso. Acho que isso aí já tem que tirar esse peso da escola de jogador, apesar de existir chances remotas. Sim, sim. Mas o Fluminense faltam 3 partidas, vai disputar 9 pontos. Vai fazer no mínimo um para pegar 43. Um time que, teoricamente, e outra coisa, a partir da rodada de hoje, quarta-feira que estamos gravando, vai ter 2 vagas só, porque o Vitória cai hoje com a derrota para o Cruzeiro. Sim. O Cruzeiro joga em casa hoje contra o Vitória, a derrota do Vitória hoje já praticamente rebaixa o Vitória junto com o Paraná, vai ficar só 2 vagas. Se não me engano, fica 4 pontos ali do 16º colocado. Então, acho assim, muito difícil o Vitória também escapar. E o torcedor do Fluminense, acho que, em parte, exagerou até um pouco. Até primeiro porque o Fluminense não está nessa situação tão ruim no campeonato como o Vasco está. E segundo, o Fluminense ainda está disputando a Sul-Americana, uma competição importante, que financeiramente para o clube dá um respiro para iniciar o ano 2019. Então, acho assim, o torcedor tem o direito de cobrar, mas ao mesmo tempo acho que se precipitou, ainda não era o momento, pode até atrapalhar essa cobrança agora nesses últimos 3 jogos, pode atrapalhar, mas não é o momento ideal, até porque eu volto a afirmar, o Fluminense não vai ser rebaixado esse ano. O Fluminense se livra totalmente do rebaixamento e continua na Série A em 2019. Um fato até mesmo importante para falar da questão de torcida, o Vasco, mesmo se encontrando numa situação muito complicada, a torcida não tem se revoltado igual a torcida do Fluminense que está se revoltando. Pelo contrário, tem apoiado, tem torcido, tem feito a parte dele. Nesse momento o torcedor tem que ajudar, não pode atrapalhar. E os torcedores do Fluminense, como o Diogo já deu essa deixa maravilhosa, a gente falou dos torcedores do Fluminense após esse empate, que para o Fluminense foi prejudicial, digamos assim, contra o Ceará, os muros da Laranjeira quadraram pichados, né, Léo? Então, ou seja, a gente tem essa pressão da torcida e ainda um jogo muito importante contra o Atlético. O problema não é nem esse. O último gol que o Fluminense fez foi o gol do Campeonato Brasileiro, foi o gol do Luciano contra o Atlético Mineiro. Desde 1974, o Fluminense não fica tanto tempo sem marcar gol. Então, assim, o Fluminense deve ter uns 6 jogos já, são mais de 500 minutos que o Fluminense não consegue marcar um gol no Campeonato Brasileiro. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Mesmo que perdesse os jogos, tinha que marcar pelo menos um gol. Agora, o que acontece com o Fluminense é, quando o Pedro saiu do time, o Fluminense tinha nele uma referência, e o moleque é bom, ele metia gols, é uma promessa, e em situações, estava indo para a seleção e tudo. Tirou, o Fluminense passou por um momento muito complicado até achar essa formação com o Everaldo e com o Luciano. E agora, quando essa formação não dá certo, o Fluminense tem que ficar esperando o Marco Júnior entrar para resolver jogo. O Fluminense passou... Não é um homem gol. Que não é, desculpa quem gosta do Marco Júnior, eu gosto do Marco Júnior porque ele é um jogador tricolor, 100%. Mas a gente não pode esperar que o Marco Júnior vá ganhar um jogo do Fluminense. Desculpa, é medíocre o Fluminense esperar isso. Desculpa te contar, mas quando o Pedro ainda estava nativo, não estava lesionado, o Marco Júnior dava as assistências pro quem Pedro. Faz o gol é o Pedro. Ele fazia toda a jogada, cruzava na área. O Pedro, que tem uma presença muito boa de área, o Marco Júnior não é o craque do Fluminense. E o Fluminense passa por um momento agora complicado, porque tinha uma gordura boa para queimar, tanto que o Fluminense já não ganha tem algum tempo. E mesmo assim não se encontra numa situação difícil, assim como o Vasco. Só que o problema todo foi que a torcida chamou o time de time sem vergonha, e o Luciano deu uma entrevista que é muito verdade. O Fluminense tem 5 meses de direito de imagem atrasado na carteira, mais 2 meses de salário.
Então, são 7 meses aí, vamos contar assim mais ou menos, 6 meses de salário, porque tem que juntar os dois, que o jogador ganha uma moeda diferente. São 6 meses de salário atrasado para o Fluminense estar. Aí ele paga algumas coisas, aí ele paga o da carteira, mas não paga o direito de imagem. O direito de imagem é o que o jogador mais ganha dinheiro. Então ele paga um, mas não paga o outro, paga metade do salário aqui, paga outra parte ali. E a torcida, os jogadores se esforçando, chegaram na semifinal do Sul-Americano, e a torcida faz uma cobrança que não tem necessidade. O Fluminense não vai cair, porque o Fluminense na última rodada pega o América Mineiro, provavelmente é rebaixado dentro de casa no Maracanã. Então o Fluminense vai ganhar o último jogo, vai 45 pontos e acabou. Mesmo que perda pro Bahia agora, e o outro jogo do Fluminense é fora de casa também, o Internacional fora de casa, mesmo que perca esses 2 jogos, vai ganhar do América Mineiro em casa. Mas o lado do torcedor precisa esperar até o último jogo para sair, e o lado do jogador pô, vocês não estão me pagando, a gente vai fazer corpo mole mesmo, a gente já tem uma gordura para queimar, vamos jogar no último jogo. Então fica complicado e principalmente foi o que o jogo falou, atrapalha o time na Sul-Americana. O time, a torcida já apoiou, se não me engano são 30 mil ingressos vendidos já para o jogo contra o Atlético Paranaense, só que é um jogo que o Fluminense já está atrás do placar, tem que fazer 2 gols no mínimo, não tomar nenhum. Uma zaga muito boa do Atlético Paranaense. Não tomar nenhum, e aí a torcida fica pensando, tá, a gente não consegue marcar gols há quase 6 jogos do Campeonato Brasileiro, vai marcar 2 num jogo só contra o Atlético Paranaense? Então, assim, é uma situação bem complicada, difícil do Fluminense passar do Atlético. Eu acredito até que o Fluminense vai ganhar o jogo por um milagre, mas não sei se passa. Vai voltar a fazer gol, já é um bom sinal. Que precisa ganhar. Mas, assim, é uma situação bem complicada e o torcedor tricolor é esperar. A esperança do Fluminense está na Sul-Americana. Porque se não ganhar, acabou o ano e é torcer para fazer 2 pontos aí. E até mesmo essa situação sul-americana pode ser até um motivacional maior para os jogadores, porque já te dá uma passagem direta. E tem o bicho, né? Que a gente fala. Tem a premiação, que é uma premiação muito boa para o campeão, ou seja, Fluminense ganhando, então, o salário de todo mundo está pago. Mais ou menos. É uma missão muito complicada. Mas assim, com todo é difícil da gente entender isso, mas o funcionário qualquer que seja, seja ele jogador de futebol, seja ele pedreiro, seja ele funcionário público, ele não pode pautar que ele vai ganhar uma competição, por exemplo, o jogador do Fluminense, eu vou ganhar para poder pagar meu salário. Quem tem que preocupar com isso é o presidente. Quem se não ganhar a competição? Como é que vai tirar o dinheiro para pagar? Tem que pagar, o funcionário está trabalhando, tem que receber. Essa situação complicada que o Fluminense vive e também tem alguns contrapontos, né? Por exemplo, o Fluminense categoricamente é um time que não tem tanta habilidade assim no seu elenco. Tem o Marco Júnior, tem o Richard ali, tem provavelmente o Richard vai sair ainda, porque o Richard não é do provável situação de venda até mesmo para o Corinthians. Então assim, mas é difícil. Não se estruturou, digamos assim, o time. O Fluminense tem que apostar na base, que a base já é o 10º, agora ganhou no Sub-12, o Flamengo no Sub-12, já deve ser o 12º título da base do Fluminense de 2018. Graças a Deus a base está bem, está ganhando tudo que está disputando, está na Copa do Brasil Sub-17, a semifinal é hoje contra o Palmeiras, o primeiro jogo foi no Pacaembu, agora joga em casa e o Fluminense está atropelando na base, no Sub-17, no Sub-20, no Sub-15 também, então tem que apostar na base mesmo, porque a base está dando fruto, ficou profissional. Mas enquanto a base não chega, o Fluminense tem mais 3 jogos aí e o próximo jogo é contra o Bahia. Jogo lá dentro. O Bahia já está praticamente cobrindo a tabela, mas não vai deixar o corpo mole, né? Tem a questão ainda de manter a vaga ainda da Sul-Americana, quem sabe ali esperar uma vaga praticamente remota, né, gente? Uma vaga ali para Libertadores, mas um jogo difícil, né, jogo? Na verdade o Bahia é um time que, ainda mais jogando em casa, com sua torcida, é um time que dá trabalho. O Bahia tem bons jogadores. Todas as vezes que comentamos aqui do Bahia, você pode ter certeza que o Bahia é uma equipe que tem qualidade, tem jogadores que foram bem, não só nesse campeonato, mas em outros campeonatos brasileiros, que vem mantendo uma boa fase. E tenho certeza que dificilmente o Fluminense ganha esse jogo lá na Bahia, porque realmente o Bahia é uma equipe muito forte jogando em casa e já está aí numa posição meio que no meio da tabela, não está nesse sufoco aí que está alguns times, mas conforme você disse, o Bahia não vai entregar a partida fácil e vai buscar os 3 pontos.
Vai ser um jogo complicado pro Fluminense, mas o Fluminense precisa ganhar. E daqui a pouco a gente volta no segundo bloco para falar um pouco do Botafogo e do Flamengo. Vamos ver como é que vai ser a situação aí do Botafogo se mantendo ainda, de fato, permanecendo aí na Série A. Daqui a pouco a gente volta. Na hora de fazer a sua carteira de motorista, você precisa ter ao seu lado a experiência da Autoescola Confiança. Aprenda a dirigir com aulas práticas e teóricas, ministradas por professores capacitados e sintonizados com as leis de trânsito. Bons motoristas saem da Autoescola Confiança. Quer qualidade, atendimento de primeira e aquele desconto na sua compra? Então o seu lugar é o Economia do Lar. Frutas, verduras e legumes bem fresquinhos. Toda a linha de higiene pessoal e as melhores carnes do mercado você encontra aqui. Entregamos no conforto do seu lar. Do café da manhã ao jantar, compre no Economia do Lar. Bateu aquela fome? Venha para o restaurante do Betão. Comida caseira de qualidade você só encontra aqui. Variedade e bom atendimento em um só lugar. Restaurante do Betão. A melhor comida com o melhor preço. Rua Padre André Boaventura, 84, Centro Cordeiro. Peça já a sua quintinha. 981 13 19 15. De volta agora com o segundo bloco, a gente já vai engatando agora no Botafogo. Botafogo que tá 4 jogos sem perder, né? 4 jogos direto nessa pegada aí. E no último jogo venceu a equipe do Inter, tirou a segunda colocação da equipe do Inter, o Inter está em terceiro. E com essa vitória sobre o Inter fez 47 pontos e conseguiu a permanência na Série A. Graças a Deus. Torcedor do Botafogo, torcedor botafoguense, o Mumu, o Paulo Roberto pode respirar. Que ano que vem tá na Série A. Rapaz, o time do Botafogo conseguiu uma sequência muito boa. O único time nas últimas 4 rodadas que conseguiu ganhar todos os jogos. Nem o Palmeiras conseguiu. Então, parabéns pro torcedor botafoguense, parabéns pro time do Botafogo, que entendeu as suas carências, conseguiu suprir e encaixar uma boa sequência. O Botafogo já está garantido. Sim, agora sim. O ano acabou. Na minha opinião, é botar os moleques da base para aproveitar essa experiência dos últimos 3 jogos. Para testar até mesmo, né? O Zé Ricardo fazendo um bom trabalho. Isso aí. E o Zé Ricardo encontrando um time, encontrando um jeito de jogar com o Botafogo, e agora o planejamento é todo para o ano que vem. O Botafogo se mantém na Série A, sem risco, colocar os moleques da base, subir alguns que já têm qualidade, para ir dando cancha para poder aproveitar no ano que vem. E o jogador mais experiente, o Lindoso, que jogou o ano todo, de repente o Gorrabelo, o Joel Carli, dá uma férias mais prolongada para ele, já dá umas férias de uma vez, antecipa 2 semanas das férias dos caras para dar uma recuperada, para voltar mais cedo também na próxima pré-temporada. E focar ano que vem, que o time Botafogo esse ano já fez seu trabalho, não caiu. Assim, é complicado falar, foi um baita ano, não foi, mas pelo menos já está na Série A e agora pensa em 2019. O Botafogo quer brigar na Libertadores. Tá com chance, né? Eu acho muito difícil. Mas vai querer brigar até o final. Eu acredito muito difícil. Eu acho muito difícil porque o Atlético Paranaense, que na minha opinião vai pegar essa vaga, já está na sequência de vitória também muito grande. E inclusive está ganhando fora de casa. O que mais surpreendeu todo mundo foi o Atlético Paranaense ganhando fora de casa. E nono colocado o Botafogo, ele está praticamente ali já dentro da Sul-Americana, ou seja... Como é que é o campeonato, né? 2 programas atrás ele estava falando do Botafogo, risco de rebaixamento. O Botafogo estava lá embaixo até mesmo, quase na última vaga ali antes da zona de rebaixamento, e hoje em dia já está fora. E o VAR, o Fluminense, com risco ainda. O futebol é fogo demais. Você viu como o Botafogo conseguiu essa sequência boa. Se o Atlético Paranaense ganhar a Sul-Americana, ele vai direto para a Libertadores. Então abre mais uma vaga também. Para a Libertadores, que seria mais ou menos ali o 7º ou 8º colocado, que aí o Botafogo tem chance. O Botafogo tem chance. Mas o Botafogo conseguiu
literalmente essa permanência, essa quase ida para a Libertadores, graças a uma das características principais do Zé Ricardo, né? Que é fechar a zaga. O Zé Ricardo, desde a época do Flamengo, é muito, entre aspas, contestado por ser um técnico muito defensivo. E graças a isso, há 4 jogos que o Botafogo tem visibilidade, em 4 jogos o Botafogo só tomou um gol, que foi justamente contra o Flamengo. O Botafogo, essa reta final, além de ter tido essa sequência, vem tendo, por exemplo, ganhou com o retorno do Gatito. Sim. Tem feito grandes jogos, principalmente contra o Corinthians. Está sendo as principais armas. Foi uma dos grandes jogadores aí. No jogo, por exemplo, se não me engano, contra o Flamengo também ele foi bem. Contra o próprio Inter foi muito bem. Contra o Inter agora, que o Botafogo ganhou de 1-0, jogo difícil, jogo muito complicado, até porque o Inter queria de qualquer jeito os 3 pontos, para não perder a vice-liderança, acabou perdendo. E teve ali 2 jogadores expulsos, né, na partida, você sente o clima dos jogadores muito alterado. Mas o Botafogo vem na crescente que fruto do grande trabalho da Ricardo. E como o Diogo falou, o Botafogo está nessa crescente aí, com os jogadores vindo muito bem, o Gatito é um exemplo deles. E o Botafogo enfrenta o Santos. Briga direta ali para o time que é ali a vaga na pré-Libertadores. Santos em 10º, Botafogo em 9º. O jogo na Vila Belmiro. Jogo difícil para o Botafogo? Com toda certeza, mas é o jogo que vai guinar o final de ano do Botafogo. Sim. Se o Botafogo ganha do Santos lá na Vila, o Botafogo indica que vai torcer muito para o Atlético Paranaense e de repente, quem sabe, buscar mais uma vaga, se não me engano. Se não me engano, abre uma vaga assim. Mas acho que quem pegaria a vaga também é o Atlético Mineiro. Cruzeiro, o Botafogo teria que passar o Atlético Mineiro para buscar a Libertadores. Já está um pouco mais distante. Então, acho muito complicado de qualquer forma o Botafogo conseguir essa vaga na pré-Libertadores. Mas se ganha o Santos, dá uma esperança a mais. Sim, e aí sim. você já elimina o Santos dessa briga e começa a ser com o Atlético Mineiro. Não sei se vai pegar, acho muito complicado. Até pela tabela do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tem 2 jogos em casa. Agora. Dos jogos difíceis por sinal, né? Depois pega o Inter, se não me engano, na próxima rodada. Mas eu acho que vai ser muito complicado o Botafogo chegar. Acredito mais na vitória do Botafogo sobre o Santos do que o Botafogo conseguir chegar na pré-Libertadores. De resultado a gente fala daqui a pouco, dá uma seguradinha aí, que antes disso a gente ainda vai falar do Flamengo. E o Flamengo que ainda tem ali as chances ainda, matematicamente, de brigar pelo título, mas venceu o Sport por 1-0, num jogo bem apertado, bem duro, como o Flamengo sempre faz com o Sport, e assumiu a vice-liderança, ou seja, é difícil a situação do título, mas a premiação da vice-liderança é uma premiação boa, que é, digamos que o Flamengo dinheiro vai utilizar de bom modo na questão de contratações. Que time que não quer 11 milhões? Ajuda, né? É uma premiação que pode trazer até mesmo uma contratação de 11 peso. milhões do vice-campeão e 30 milhões do campeão. É muito dinheiro. Mas vale a pena. Os 2 times que têm as melhores gestões do campeonato, se não do Brasil. Gestão não, tem mais patrocinador. Gestão a gente conversa de outra forma. A gestão dos 2 times, eles estão... Eu não acho que a gestão do Flamengo é melhor que a gestão do Cruzeiro. Nem que é do Grêmio. Não, por isso que eu não falei que são as 2 melhores, só são entre as melhores do brasileiro. Então, eu não acho que são as melhores gestões, eu acho que eles têm os melhores patrocinadores. E com todo respeito, o Flamengo investir 40 milhões no Vitinho para ficar na vice-liderança do campeonato é uma vergonha. O time do Flamengo há 4 anos. O time do Flamengo era para ser a máquina do Campeonato Brasileiro. Tudo bem que o Palmeiras tem um patrocinador muito forte também, o Palmeiras vai passar para a eleição. Montou um elenco muito forte. Montou um baita elenco time do Palmeiras, a gente não tem o que falar do Palmeiras. Mas, assim, contentar com o vice o Flamengo, eu acho muito complicado, porque o time do Flamengo é um time muito bom mesmo. Sempre foi falado, né? O elenco do Palmeiras é muito bom, mas o Flamengo tem ótimos jogadores. Ou seja, o Flamengo soube montar o time titular. A diferença é pouca do elenco, mas o elenco do Flamengo e o elenco do Palmeiras, a diferença é pouca, se não me engano são 10 milhões, eu acho, só de diferença. É muito pouca a diferença. Sim. E o Palmeiras, você fala, mas o Palmeiras tem um baita elenco. O Flamengo tem o Giovani no banco, quiseram contratar o Giovani. Entendi isso. Aí... Mas enfim. Jogão, fala um pouco pra gente da importância dessa vitória pro Flamengo, da vitória sobre o Sport. Primeiro, um jogo muito difícil. O Flamengo foi para lá cheio de desfalques, jogadores que estavam cumprindo suspensão, jogadores outros na seleção.
no caso do Trau, por exemplo, o René estava suspenso. Sim. Pará suspenso. O Léo Duarte para avisar. O Duarte jogou muito bem. O Léo Duarte, lateral direito. Isso aí. Tínhamos ali o retorno do Paquetá, que automaticamente foi expulso no jogo. Mas eu acho que o fator principal para a vitória do Flamengo em cima do Sport foi o técnico Dorival Júnior. Foram duas mexidas importantes, a entrada do Berrio no segundo tempo e do Everton Ribeiro. Jogadores que saíram do banco deram uma dinâmica de jogo muito melhor para o Flamengo, mesmo jogando com 10, que a alteração foi já com 10, depois da expulsão do Paquetá. Então, assim, eu acho que esses dois jogadores foram fundamentais. O Berrio, por exemplo, foi um jogador que entrou botando fogo no jogo danado e já está aí expectativa de sair jogando contra o Grêmio. Então, assim, o Flamengo vive muito desses momentos de jogadores. O Henrique Dourado fez o gol decisivo da penúltima rodada, aí já jogou nessa agora, já não foi bem. Aí agora já estão falando no Berrio, como o Marlon Moreno, por exemplo, que atrás fez aquele gol no Palmeiras, depois já sumiu. Enfim, é muito intenso, né? É muito incógnita com relação à escalação, mas acho que o Flamengo achou um gol aí na jogada de escanteio, um escanteio cobrado pelo Vitinho, um gol do Willian Arão, é uma jogada forte do Arão. Sim. Essa jogada de finalização em jogada aérea, no ataque do Flamengo. Mas eu acho que foram 3 pontos muito importantes. Primeiro, o Flamengo voltar a vice-liderança do campeonato. Para muitos acreditarem no título, para mim o Palmeiras já é campeão. É difícil, eu já falei isso aqui no outro programa. Acho dificilmente o Palmeiras em 3 jogos ter tropeço aí, apesar de que tropeçou contra o Lanterna na última rodada. Quase perdeu. Mas um jogo de muita circunstância, muita fora chuva, de casa, vento danado. muito vento. Tomou um gol rápido, entendeu? Depois achou um gol na cobrança de pênalti que a princípio eu particularmente cheguei até a criticar o árbitro no primeiro lance, mas depois revendo o árbitro realmente assinalou a penalidade corretamente. Então acho que dificilmente o Palmeiras não é campeão, entendeu? E o Flamengo vem nessa crescente. Acho que o Flamengo tem que brigar para manter nessa segunda colocação, até mesmo com essa questão da premiação que a gente já falou aqui, para poder estar melhorando também as condições financeiras do clube. Mas o Flamengo passa por muitos problemas também fora de campo, eleitoral, existe a possibilidade da oposição hoje do Eduardo Bandeira ganhar as eleições, então a gente não sabe. São muito reais até sinal. Como é a situação futura do Flamengo para 2019. Pode ser que tenha uma grande varredura no elenco, jogadores principalmente que ganham salário muito alto, tiveram contratações a peso de ouro e não renderam. E isso também faz com que tire o espaço do garoto da base, que a gente vê outros garotos que não conseguem chegar. Sim, sim. O Flamengo iniciou esse ano, para muitos que não se lembram, o Campeonato Carioca com jogadores do Sub-20, que estavam dividindo jogos na Copa São Paulo no Campeonato Carioca. É mesmo. E muitos desses jogadores depois sumiram, não tiveram mais oportunidade. Desses aí que você pode ver. Só o Jean Lucas se manteve mesmo no elenco do Flamengo. E na verdade de todos eles, só o Léo Duarte que ganhou a posição. O resto, sim. Todos os jogadores aí contratados. E você vê que o Flamengo tinha outros jogadores. O próprio lateral esquerdo mesmo, o Michael, o garoto que jogou na Copa São Paulo, poderia ter jogado já esse jogo, preferiu numa partida improvisar o Pará para poder não utilizar o garoto. Enfim, acho que essa oportunidade tem que ser dada, mesmo que em tempos de decisivo, em jogos difíceis, mas o Flamengo tem que começar a produzir, como produziu aí o Jorge, muito rápido, foi vendido no futebol francês, enfim, outros jogadores da posição, e o Flamengo realmente tem uma grande safra de meninos que precisam ser aproveitados. Começar a amadurecer a base, né? Porque o Flamengo ainda briga pela segunda posição, mas o time que ainda mais está com contato para fazer isso é o Botafogo, como a gente já falou anteriormente. Mas, faltando 3 rodadas, 9 pontos em jogo, o Flamengo vai estar a 6 pontos do líder. Léo? 5. 6. Não, são 5 pontos. São 5. Palmeiras 71, Flamengo 5 pontos do líder, obrigado. Ainda há chances do título.
A matemática sempre dá chance, né? Mas eu não acredito não. Eu já falei assim, concordo com o Diogo. Eu acho que o título já foi decidido há muito tempo. O Palmeiras talvez no jogo Flamengo e Palmeiras? Até um pouquinho antes. O Palmeiras está com uma sequência de 20 jogos O título foi decidido no jogo Ceará e Flamengo no Maracanã. O Ceará perdeu, o Flamengo perdeu o jogo 1-0. Pra mim é isso. Era um jogo que o Flamengo estava num momento muito bom. Mandou no jogo, abalou o time, tomou o gol no final. E esses 3 pontos, o torcedor do Flamengo não recorda, tô lembrando aí, foram os 3 pontos. Hoje, se o Flamengo ganhar, até 2 pontos do Flamengo. 2 pontos. Fora outros tropeços que o Flamengo teve, várias chances de ganhar o jogo contra o São Paulo, contra o Palmeiras. Então, assim, são coisas que o Flamengo desperdiçou, jogou o campeonato dele fora. E aí, quando eu falo que é medíocre esperar a segunda colocação do Flamengo, é porque o Flamengo tinha chance de ganhar. Sim. Não é você falar do Fluminense, que está com futebol horrível no campeonato, tudo bem, mas que não teria chance de chegar no top 5 do Campeonato Brasileiro. Porque o elenco é limitado. O elenco do Flamengo não é limitado. Está improvisando, foi o que o Diogo falou, porque quer, porque não precisa, cara. Então você vê o Romulo no banco do Flamengo ganhando 400 mil por mês, Giovani ganhando 400 mil por mês. Quase não faz as preleções. Então assim, são jogadores ganhando 400 mil por mês no Romulo, 400 mil por mês no Giovani. É porque o Flamengo tem dinheiro, é porque o Flamengo quer gastar dinheiro à toa. São jogadores que nem entram, raramente têm oportunidades, porque não estão rendendo o que era o esperado para render. E aí você vê o Berry, olha como é que são as coisas. O Berry ficou quase um ano fora, machucado, 8 meses machucado, e o Giovani nesse tempo todo saudável para jogar. O Berry volta de lesão e já volta jogando. E o Giovani nesse tempo todo treinando com o elenco, voltando com o elenco, não tem uma oportunidade, porque está acontecendo alguma coisa. Então é bem difícil essa situação do Flamengo. O Flamengo, eu creio até que vai ganhar um jogo do Grêmio hoje e vai dar uma sobrevida, assim, vai dar meio que uma disputa ainda pro campeonato na última rodada, que pra mim vai prejudicar o Vasco, a vitória do Flamengo hoje. Porque a vitória do Flamengo hoje, mesmo com a vitória do Palmeiras, que eu acho que os dois times vão ganhar, ainda não decide o campeonato. Porque, teoricamente, 5 pontos, o Flamengo ainda pode ganhar os 2 jogos, só que o Palmeiras perdeu 2. Então o Palmeiras joga contra o Vasco brigando pelo título. E aí acaba, o Flamengo indiretamente prejudica o Vasco, que vai ser um jogo difícil. Porque o Vasco e o Palmeiras têm uma amizade muito grande entre as torcidas. Então se o Palmeiras já for campeão contra o Vasco, é bem provável que o Palmeiras abra as pernas para o Vasco. Já numa outra linguagem, se o Flamengo ganha o jogo do Grêmio e o Palmeiras mesmo ganha o jogo, o Palmeiras tem que ganhar o jogo para ser campeão. Aí complica muito o time do Vasco. Vai ser uma situação complicada. E o Flamengo enfrenta o Grêmio. O Grêmio que time sensacional, dirigido pelo Renato Gaúcho, mas está ali tentando até mesmo beliscar a terceira colocação, que tem chances, até mesmo para prevenção mais gordinha, né? E existe aquela rivalidade. Grêmio e Inter. Estadual lá, de terminar na frente do Inter. Né? O Renato falou, deu uma entrevista agora essa semana dizendo que ele falou o seguinte: o Inter só jogou no brasileiro. É uma vergonha o Internacional tá a poucos pontos do Grêmio. Porque o Inter só se focou no brasileiro. O Grêmio teve diversas competições. Eu falei. A situação lá no sul lá ele fala mesmo. É bem difícil, digamos assim, para a situação do Grenal lá. Mas é um jogo muito complicado, né? Difícil. Flamengo e Grêmio. Lembrando que a última vez que o Flamengo foi campeão foi em cima do Grêmio. Então já tem esse pitaco aí. Mas é um jogo que o Flamengo tem que ganhar para brigar, e o Grêmio tem que ganhar para ficar para cima do rival. Ou seja, é um grande jogo. Um grande jogo. Vai ser bom de assistir. Até mesmo, tu pode falar que até mesmo um dos grandes jogos, um dos melhores jogos. Será que já vai ter uma conversa no vestiário com o Renato Gaúcho? Será que já vai? Será, Diogão? Será que a torcida já vai chegar lá e falar Renato Augusto do Mengão igual fez com o Gabigol? Talvez. Imagina se o Maracanã começa a cantar Renato por 2018, para 2019. Imagina. Lembrando que o Flamengo fez isso com o Gabigol perdeu o pênalti. Imagina. Seria interessante de ver. Eu não duvido não. Eu não duvido que tenha um mosaico com o nome do Renato. Renato fica 2019. Eu não tenho. Mas em contraponto a isso tem a possível estátua dele lá no sul que tá pra sair, mas não sai, né? Lá ele já vai ser, lá ele já é ídolo. Igual no Fluminense. O Fluminense é ídolo, agora no Flamengo. O Flamengo ele quer concretizar. Ele quer concretizar,
Dizem próximos dele que ele tem 2 sonhos ainda como treinador, que é dirigir o Flamengo e dirigir a seleção brasileira. E eu acho que passa muito por isso. Se ele, ano que vem, com o time do Flamengo, se ele tiver autonomia para manter um bom time e trazer as peças que ele quer trabalhar, visto que no Grêmio muita gente deve sair, bom provável que o Luan não continue e o Everton provável que saia, são jogadores importantíssimos. O Jeromel também tem situações de negociação. Tem alguns jogadores, o Kahneman também tem proposta. Então, assim, são jogadores que devem sair, meio que um desmanche do Grêmio, ele indo para o Flamengo com a oportunidade de montar, com dinheiro, muito maior que o dinheiro do Grêmio, para estruturar um time. Quem sabe ele vai para 2019 no Flamengo, faça um bom trabalho, o Brasil perdendo a Copa América dentro de casa e Renato Gaúcho na seleção brasileira. Imagina. E eu não duvido disso não, tá? E o Tite vai para onde? O Tite vai ficar desempregado, volta pro Corinthians. Então, volta pro Corinthians nos anos dourados do Corinthians novamente? Mas vamos ver. Possibilidades. Se eu acertar, a gravação tá feita aí. E já pegando esse gancho, acabando o Campeonato Brasileiro, a gente vai vir com um novo quadro que são as negociações. Fiquem de olho porque vai ser um quadro que promete, vai ser um quadro esperançoso. Voltamos já com o terceiro e último bloco para falar dos palpites desses 2 caras aqui. Até já. Na hora de fazer sua carteira de motorista, você precisa ter ao seu lado a experiência da Autoescola Confiança. Aprenda a dirigir com aulas práticas e teóricas, ministradas por professores capacitados e sintonizados com as leis de trânsito. Bons motoristas saem da Autoescola Confiança. Quer qualidade, atendimento de primeira e aquele desconto na sua compra? Então o seu lugar é o Economia do Lar. Frutas, verduras e legumes bem fresquinhos. Toda a linha de higiene pessoal e as melhores carnes do mercado você encontra aqui. Entregamos no conforto do seu lar. Do café da manhã ao jantar, compre no Economia do Lar. Bateu aquela fome? Venha para o restaurante do Betão. Comida caseira de qualidade você só encontra aqui. Variedade e bom atendimento em um só lugar. Restaurante do Betão. A melhor comida com o melhor preço. Rua Padre André Boaventura, 84, Centro Cordeiro. Peça já a sua quentinha. 981 13 19 15. Voltando agora, terceiro e último bloco, quadro palpiteiro. Nesse quadro, como vocês já bem sabem, eu falo os próximos jogos aqui dos times carioca e o Léo dá palpite, o jogo dá palpite, a gente vê quem vai pontuar mais. E vamos começar pelo Vasco. O Vasco, que tem uma missão muito difícil, né, pessoal? A gente já falou do Vasco no primeiro bloco. Vasco 13º colocado hoje, São Paulo 5º colocado. O jogo São Januário, o Vasco precisa desses 3 pontos para sair dessa zona difícil. E vou começar com o Diogão colocado de palpite. Diogo, Vasco e São Paulo, quanto que você acha que fica esse resultado aí? Tá indo, Léo. Pra mim é jogar pra eu falar primeiro. Tá indo. A batata quente tá na sua mão, tá bom. Vamos lá, 1x0 Vasco. 1x0 Vasco. 1x0 São Paulo. Bom, nesse resultado o Vasco praticamente fica e nesse resultado aqui o Vasco praticamente cai. Temos uma situação aí que eu queria saber se a gente tivesse escalação assim, Max Lopes vai jogar, eu não sei se o Max Lopes vai jogar. A assessoria do Vasco não confirmou. Então assim, se o Max Lopes não jogar, eu aposto na vitória de São Paulo. E temos uma situação aqui que não sei se eu deixei para falar agora, porque o meu pode interferir, mas vocês já deram o palpite de vocês. Pode valer a lei do ex, Nenê de São Paulo. Ah, Diego Souza e Nenê. Mais Nenê, né? O Diego Souza também. Eu acho que o Diego já era do esporte. Não, o Diego Souza é revelado do Fluminense, mas. Entendeu? Mas o último time do Nenê foi o Vasco.
Mas o Diego Souza mete gol em todos os ex. Todos os ex o Diego Souza mete gol no campeonato. Todos. Mete gol em todos os times. Qual o time que o Diego Souza não fez gol? Mas, passando pro Fluminense, Bahia e Fluminense. Bahia ali tentando se aproximar ali da pré-Libertadores igual o Botafogo. E o Fluminense tentando fazer os 45 pontos de vez para, de fato, esquecer 2018. E se lembrar do... Já? Nem terminei de falar, mas já? 2x0 Bahia. Vai revoltar com o teu time? Certeza. Então tá. Nem gol a gente vai fazer. Copiou no resultado. Você vai 2x0 também? Então, 2x0 Bahia. Tô pensando igual. Então, tamo nessa. Santos e Botafogo. Santos em 10º colocado, Botafogo em 9º colocado. Os dois times ainda tentando sonhar com uma pré-Libertadores. Jogo na Vila Belmiro. E Botafogo nessa invencibilidade. 4 jogos, né, gente? Diogão, vamos olhar o jornal do dele na última vez aí. 1x1. Putz, 1x1. 1x1 também, acho que o Botafogo empata. Tá de camarada isso aqui, só que desempata aqui o resultado aqui do Vasco. Mas vamos lá. Flamengo segundo colocado, brigando ainda pelo título, matematicamente. E Grêmio 4º colocado, tentando ficar acima aí do Inter. Quanto vocês acham que fica, Léo? 1x0 Flamengo. Eu vou do 2x1 Flamengo. Mesma vitória, mas Flamengo. Resultado diferente. Isso aí. Vamos ver como é que fica essa situação aí dos times cariocas. O Flamengo tentando aspirar aí no título. O Botafogo brigando pela pré-Libertadores, o Fluminense tentando fazer os 45 para esquecer 2018 e o Vasco tentando se livrar de um ano trágico em 11 anos de 4 rebaixamentos. Vamos aguardar o que acontece nessas rodadas aí. E, Léo, muito obrigado. Suas considerações finais para suas casas. Queria mandar um abraço pro Hausen, que mora lá no Retiro. Rosa, muito obrigado por sempre nos assistir, acompanhar aqui a TV Serra Norte. E obrigado a todos vocês que nos assistem sempre, têm paciência com a gente. Muito obrigado. A gente quer ouvir vocês, cara. Comenta lá na nossa página o que vocês acham do nosso programa, se vocês têm sugestões e principalmente os palpites de vocês aí. Será que vocês estão acertando também no quadro palpiteiro? Quem sabe? Comenta lá e bota lá pra gente poder assistir, beleza? Isso aí. Tamo junto e muito obrigado mais uma vez. Diogão, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Suas considerações finais aqui, pessoal de casa. Todos os telespectadores estão aí nos assistindo, todos aqueles que toda semana sempre comentam com a gente no programa, todas as cidades aqui que a TV faz a cobertura. Mandar um abraço para a galera lá de Boa de Barra também. Aí, boa, Diogo. Dia 9, tem um futebol beneficente lá em prol do asilo. Mandar um abraço pro Juninho, pro Rodrigo Cheiroso aí, estão me cobrando, vou mandar um vídeo. Você vai estar lá, você vai estar presente? Vou estar presente. Nós também estaremos lá. E tem um detalhe, posso contar, Pedro? Pode. Quem deve estar presente também, não podia nem apostar na derrota do Vasco, né? Mas vai ser o Andrei, volante do Vasco. E a gente está conversando e provavelmente vai ter desafio de travessão com o Andrei. Quem sabe? Aí você vai bater na bola, Diogo? Com o Andrei? Eu vou bater. Sem vergonha. O amador não dá, né? Você me chamar um desafio basic. Então vamos ver aí, rapaziada. É isso aí. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, a gente está sempre divulgando o evento beneficente e tem muitos eventos beneficentes na nossa região. Sempre que puder ajuda, é para uma prol muito importante. Em prol de uma causa muito importante e é R$10 só o ingresso, para a construção do asilo, né? Sim, então é uma coisa muito bacana, rapaziada. Quem puder comprar o ingresso, comparecer, vai ter show depois com o Diego Lasso, se não me engano, vai ter DJ, vai ter muita coisa lá bacana pra gente poder estar junto. E alguns jogadores em sorteios de camisa, por exemplo, camisa do Charles, camisa do o Luiz Otávio, zagueiro do Ceará, que a gente gravou inclusive um desafio de travessão com ele. Tem premiação para o pessoal e também é bom de ver também, por exemplo, vai ter o André, que já é um jogador consolidado, praticamente titular do Vasco, vai ter o Rafael França, jogador da base do Vasco, o Jorge, que é jogador, se não me engano, do Resende, do Rio, o pessoal que joga bola profissionalmente, o Julinho, o Caio, e algumas peças aqui da nossa região, talvez Léo jogue, quem sabe, tá vendo aí. Vou ter a oportunidade de André de dar a bola no peito, arquibancada de certeza. Jogar bola pra galera, né? Mais uma premiação. Lá na quadra de Duas Barras. Isso aí, fiquem ligados e se puder lá, dar uma prestigiada, dar uma moral lá pro pessoal lá, que é sempre importante ajudar o próximo. Casé Saliboni, muito obrigado por vocês mais uma vez acompanhar a gente, muito obrigado a todo mundo que está aqui e até a próxima.